mais de 22 pessoas mortas e 17 feridos na manifestação que aconteceu em Angola recentemente. Meu irmão, eu quero falar sobre este caso que está a trazer muita polêmica sobre a internet. E não te esqueças que há uma das mulheres também que foi alvejada. E hoje nós queremos falar sobre esta mulher que foi alvejada no âmbito da manifestação. Ela é uma das 22 pessoas que acabou sendo alvejada mortalmente. Então, qual é a tua opinião? Qual é a tua opinião sobre o comportamento da reação da polícia face à manifestação dos cidadãos em Angola? Sendo que eu quero aqui deixar ficar uma mensagem que a família enlutada sobre esta senhora, ela que está a viralizar na internet toda, não é? A família diz que não existe ninguém ou não existe nada que possa preencher o vazio. E não se esqueçam que esta mulher que foi alvejada mortalmente, ela acaba de deixar uma criança de 7 meses. 7 meses. E não só, também deixou mais de 4 crianças. 4 crianças. Quem vai ajudar essas crianças ao desenvolvimento? Quem vai ajudar essas crianças no crescimento? Primeiro, psicológico, depois emocional, depois a saúde, o calor que esta senhora dava a cada criança. Quem vai ajudar? Esta é uma situação que precisa ser muito bem velada, precisa ser muito bem organizada. Por quê? Porque a polícia da República de Angola, acreditamos que a polícia tem um comandante. E nós acreditamos que a polícia lá tem uma direção que manda. Então, quer dizer que, será que a polícia de Angola, ela não entendia que usando balas verdadeiras poderia trazer este constrangimento e poderia dizimar vidas? A polícia, ela vem para trazer paz, tranquilidade na sociedade, não é? Mas o que nós conseguimos ver aqui agora não é questão de paz, não. Mas sim é uma questão de guerra. A polícia, além de defender o cidadão, além de trazer uma mobilização para que o cidadão do comportamento errado que esteja a fazer saia, eles trazem guerra, usando gás lacrimogêneo, usando balas verdadeiras, e acabaram dizimando essa senhora, que não tinha nada a ver com esta questão da manifestação. Mais de 22 pessoas foram dizimadas nessa manifestação. E como é que fica as famílias enlutadas? Como é que ficam as famílias enlutadas? E o que deve acontecer? Quais são os procedimentos secundários que serão feitos? Quais são os passos a seguir? Será que estas famílias que perderam os seus entes queridos nesta manifestação, elas como é que vão ficar? Sendo que um que morreu é pai de família, o outro é filho, deixa um vazio, não é? E antes de eu me alongar, quero também endereçar minhas sentidas condolências a famílias enlutadas a face a esta manifestação que recentemente aconteceu em Angola, não é? Aconteceu essa manifestação e eu quero endereçar minhas profundas condolências a famílias enlutadas, a famílias que perderam os seus entes queridos, e não só também deixar os meus sentimentos de lamentação sobre as lojas, as empresas que assim foram vandalizadas no ato da manifestação, mas também não deixar ficar o meu grito de socorro sobre a questão de que a nossa polícia, ela precisa
perceber muito bem qual é a visão, qual é o propósito, porque este caso é importante salientar que a polícia ela precisa saber qual é o seu papel preponderante aqui na sociedade. A polícia precisa saber qual é o seu foco principal, a polícia precisa saber qual é a sua entidade ou qual é a sua própria identidade, porque quando a polícia acaba perdendo o foco e além de perseguir ladrão, começar a perseguir um cidadão livre, um cidadão que está a correr na estrada, fugindo do gás lacrimogênio, deixar de seguir os malfeitores de verdade para alvejar pessoas inocentes por causa da raiva, por causa da falta de atenção. A polícia também precisa tomar cuidado. Por quê? Porque desta forma acaba sujando o nome, sujando a performance da polícia, sujando a qualidade, né? Porque a nossa polícia, nós consideramos ela como uma polícia saudável. Então, quando faz esse tipo de ato, quando faz esse tipo de prática, dizimar vidas, não é? Enquanto existem vários marginais, existem pessoas que precisam mesmo serem censuradas, não serem tiradas da vida, mas também serem censuradas, serem organizadas. E a polícia não fica focado nessas pessoas, fica focado em pessoas inocentes. Vamos lá, a imagem dessa mulher. Vamos lá a imagem dessa mulher. Veja só. Ela está aí, ela mostra ela correndo com o seu filho. Primeiro ponto, não é? Ela mostra correndo com seu filho. Então, ela está a andar com seu filho. Por quê? E olhando muito bem no fundo dessa imagem, nós conseguimos ver lá fumaça atrás dela. E eu acredito que ela estava a fugir mesmo o gás lacrimogênio. Não é? Estava a fugir o gás lacrimogêneo. E ela foi correndo, mas sobretudo, ela foi alvejada. Ela não tem nenhum bem. Não tem nenhum bem. Não tem nada que carrega como se fosse alguém que vandalizou alguma coisa. Vejam essa imagem. Vejam essa imagem. Ela não tem nada que carrega consigo, que diz que ela vandalizou alguma coisa. Não tem. Ela está somente com seu filho, como uma mãe protetora, uma mãe cuidadora, uma mãe que quer garantir a saúde do seu filho. Mas acabou sem vida. Que tipo de sociedade nós esperamos para o futuro? Esta criança que viu a mãe, sendo dizimada, ficando sem vida, em frente dele, somente a mãe queria proteger o filho e ele acabou ficando com vida e a mãe sem vida. Ele presenciou os disparos, ele ouviu os disparos sendo feitos para a mãe. Como é que essa criança vai ficar? E como é que essa criança vai olhar para a polícia? Como é que essa criança vai olhar para a polícia? A preocupação é a criança. Como é que ela vai olhar para a polícia? Como é que ela vai olhar? Será que ela vai olhar com uma boa forma a polícia? Ou vai olhar como uma polícia desorganizada, uma polícia podre, uma polícia que não tem capacidade de defender o seu próprio povo? Eu acredito que essa criança vai olhar assim. Uma polícia que não tem capacidade de cuidar do seu próprio povo.
Então, não pode se fazer isso. Não pode se fazer isso. Por favor. A polícia precisa tomar posicionamento. A polícia precisa tomar estilo para poder cuidar do quê? Do povo. Para poder cuidar do povo. Então, por favor, a polícia precisa tomar posicionamento. A polícia precisa tomar formas de como resolver a situação. A polícia precisa ter isso em mente. A polícia não pode ficar de qualquer maneira a dizimar vida, a tirar vidas, a fazer sofrer pessoas de um lado para o outro. E eu acredito que o governo também sabe dessa situação. E qual está a ser a reação do governo? Eu quero pedir ao governo da Angola que possa entrar em prontidão para poder ver o que vai resolver e como vai fazer para ajudar as famílias enlutadas. Porque essa situação não está nada bem. Essa situação não está nada bem. E não pode ser dessa forma que as coisas devem continuar a acontecer no seio do país. Porque o país sem tranquilidade, o país sem uma boa governação, o país sem uma boa organização, não tem como desenvolver. Não tem. Por favor, vamos tomar cuidado com as nossas atitudes e fazermos de tudo para que o país continue de uma forma organizada, de uma forma ordeira, para que haja um desenvolvimento dentro do nosso país. Até a próxima informação. Fiquem ligados sempre, porque é importante. Prometemos de trazer mais informações sobre o caso da mulher que foi assim alvejada na manifestação passada em Angola.